Semana sem domingo sem futebol, domingo sem futebol, sem Série A do Brasileirão, sem Vasco, na domingo. Mas não teve o jogo do Vascão, só no outro domingo, contra o Flamengo no Maracanã. Vamos falar sobre. Teve o técnico da seleção brasileira comentando sobre a possível chegada do Felipe Coutinho no Vasco e também o Nenê, um ídolo do Vasco, hoje no Juventude, também elogiando a possível chegada do Coutinho. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e domingo que vem a bola rola. E como rola no Maracanã às 4 da tarde, Vasco e Flamengo, mais uma rodada do Brasileirão. Estaremos lá fazendo short, nossa entrevista pós-jogo, tudo sobre lá no Maracanã. Bom, e um domingo sem jogo, mas teve treinos pela manhã. O técnico Álvaro Pacheco fez mais atividade para conhecer os seus novos jogadores e também impor sua filosofia de jogo, seu esquema tático e tudo mais. E hoje teve o futebol solidário lá no Maracanã, onde vários personagens do Maracanã, do presente e do passado, fizeram o jogo, né, para arrecadar ajuda para o Rio Grande do Sul. Né? Teve Bebeto, teve Amaral, que passaram pelo Vasco. O Amaral, inclusive, fez um golaço lá no Maracanã. E tudo isso foi um futebol, não é só um jogo que muitos que não gostam de futebol falam que é 22 caras correndo atrás de uma bola. É mais do que isso, nunca foi apenas um jogo. E lá no Maracanã foi mais um evento patrocinado pela TV Globo. A TV Globo promoveu esse jogo festivo, onde não entre aspas, um jogo solidariedade. E o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, esteve lá e ele foi questionado sobre o possível retorno do Felipe Coutinho no Gigante da Colina. Inclusive, ele elogiou, foi jogador dele quando eles foram campeões da Série B pelo Vasco em 2009, e ele falando que as portas na seleção brasileira estão abertas para o Felipe Coutinho, se ele estiver bem. Eu espero que o Felipe Coutinho arrebente com a camisa do Gigante da Colina, não só como jornalista, mas principalmente como vascaíno, e ele retorne a fazer parte da lista de convocados pelo Dorival. E também o Nenê, né, que é um cara que podemos dizer que depois de Bebeto, de Romário, de Edmundo, dos últimos ídolos do Vasco, é o que mais se aproxima no termo de ídolos. Né? O Paé agora que tem uma possibilidade muito grande de ser ídolo. Felipe Coutinho ainda não é ídolo, apesar da torcida estar ansiosa para a diretoria anunciar de forma oficial a chegada, no retorno do Cria. Mas ele não é ídolo, porque ele não foi um cara de grande conquista do Vasco, fez parte da conquista de 2009, mas não chegou ainda a ser o ídolo. Mas ele tem essa possibilidade nesse retorno de se tornar, assim, ídolo definitivo do Vasco. E o Nenê falou sobre isso do Felipe Coutinho poder retornar, ajudar o Vasco nessa caminhada de se livrar de vez dos pesadelos dos últimos anos, que é brigar para não cair, quem sabe
paquerar e conquistar aí uma vaga para uma competição internacional sul-americana, ou Libertadores, que o Felipe Coutinho é um cara que vem, tem tudo para ajudar o Vasco. A gente espera que seja esse cara mesmo, junto com o Paé, façam uma boa dupla no meio de campo e dê muitos espaços para o Varé fazer gol e termine, ainda mais nesse primeiro ano, que o troféu do artilheiro do campeonato se chamará Roberto Dinamite, em homenagem ao ídolo vascaíno, e é o maior goleador da história dos campeonatos brasileiros. Já pensou? No primeiro ano do troféu chama Roberto Dinamite e o artilheiro foi jogador do Vasco, perfeito. Vamos aguardar então. Bom, eu vejo canais aí dizendo que o Pedrinho tem planos, né, já que estão cogitando também o Thiago Alcântara, e o Thiago Alcântara, inclusive, foi sim procurado por terceiros, mas ainda não há negociação. Também falaram ontem de outros reforços, né, reforços caros, né, e eu espero que o Felipe sim tenha Felipe e o Pedrinho são sempre muito ligados. O Pedrinho tem um plano para pagar salários e tudo mais. Espero que ele realmente tenha esse plano, porque eu não quero que o Vasco volte naquela manchete do Vasco devendo salário, o jogador entrando na justiça por falta de salário. Espero que ele realmente tenha esse plano, né? Ainda mais que essa briga jurídica que ele se meteu com a 77, que ele tenha assim, um plano para que o Vasco honre os compromissos enquanto a batalha judicial rola nos tribunais. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e boa noite, o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.